irmãos sabem, aqueles que já estiveram conosco, que nós estamos numa série de mensagens chamada Direct. Nós estamos estudando versículo por versículo da carta de Tiago. Nós já estamos há um tempo nessa caminhada e hoje nós vamos começar o capítulo 3. Nós já terminamos o capítulo 1, já terminamos o capítulo 2 e hoje a gente vai começar o capítulo 3. Se você que nos visita quiser ouvir as mensagens, ela está disponível em nosso canal do YouTube e também no Spotify da igreja. Só você colocar lá IBCP e você vai ter acesso a todas as mensagens. Abre aí comigo, Tiago capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 1 e o tema dessa noite é domine. Domine. Tiago capítulo 3. Na minha opinião, o texto mais difícil de ser vivido de Tiago. Tiago pega pesado no seu terceiro capítulo. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, faça a gentileza de olhar ao seu lado e ver se não tem alguém sem Bíblia e compartilhe com ele a palavra do Senhor. Nós leremos a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor e pedimos, Senhor, nos dá tudo que precisamos nessa noite, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, e que o Espírito do Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, e que a palavra do Senhor frutifique em nós, para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Te pedimos assim no nome de Cristo Jesus, amém e amém. Irmãos, é interessante a gente perceber que nessa parte de Tiago traz orientações e correções àqueles que queriam ser mestres na igreja. Ele começa no versículo 1 dizendo: não sejam muitos de vocês mestres. Ele começa agora a falar dos pecados cometidos com a língua, que era o principal instrumento dos mestres, o principal instrumento daqueles que ensinavam a igreja naquele tempo e que continuam a ensinar até hoje. Os irmãos certamente sabem disso. O dom de ensinar é algo dado por Deus. Ensinar a igreja não pode ser feito por qualquer pessoa. Por quê? Porque é um dom. É Deus que dá, é Deus que chama. Então Tiago já começa dizendo: não sejam muitos de vocês mestres,
Por quê? Porque vocês vão pecar com a língua. Tiago, nós já vimos que ele já demonstrou sua preocupação com os pecados da língua no capítulo 1, versículo 19. Ele encorajou os seus leitores a serem tardios para o quê? Quem lembra? Para falar. Veja que essa é uma preocupação de Tiago. No mesmo capítulo, no versículo 26, Tiago, no capítulo 1, versículo 26, a ação de refrear a língua é destacada como um dos principais ingredientes de uma religião pura ou de uma religião verdadeira. E agora Tiago vai atacar esse problema de uma maneira mais minuciosa, de uma maneira mais clara. Por isso que nessa noite, eu quero te ensinar, aquilo que, baseado aqui em Tiago, 3 conselhos sobre o uso da língua. Você que nos visita, eu tenho sempre desafiado a igreja a anotar aquilo que nós conversamos, para que durante a semana você possa se lembrar e revisitar o que nós conversamos. 3 conselhos sobre o uso da língua. O primeiro deles, os irmãos podem ler aqui em cima comigo, vamos juntos? Devemos andar atentos com o que falamos. Olha aí os versículos 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu curso. Mais uma vez, Tiago faz uma advertência sobre o ofício de ensinar. Tiago estava muito preocupado com isso, irmãos, porque quem ensina tem sobre si uma responsabilidade absurda. E parece que naquelas igrejas a quem Tiago está escrevendo, o pessoal começou a achar bonito ensinar. Começou a achar bonito ir para frente da igreja e dizer, olha, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina é isso, é isso, é isso. Esse ministério certamente conferia e confere não só a questão de autoridade, mas de destaque. Imagine no primeiro século, onde pouquíssimas pessoas sabiam ler, você ensinar as pessoas. Consegue entender o quanto isso dava destaque para aquelas pessoas? Poxa, a maioria não sabia nem ler, o fulano sabe ensinar, ele lê, ele interpreta e ele ainda ensina. Mas Tiago questiona o fato de que aquelas pessoas poderiam levar outras ao erro, porque esse não era o seu dom. Nós podemos perceber, irmãos, que alguém que ensina será exercido sobre ele maior juízo. Eu me assusto muito quando eu escuto alguns pastores ainda dizendo que eles não estudam para pregar. Não, eu abro a minha Bíblia e eu chego lá no púlpito e o que o Espírito de Deus falar é isso mesmo. Já escutou esse discurso por aí? A letra mata, o Espírito é que vivifica. Tem que ler Tiago. Tiago diz que se você ensina, sobre você será exercido o quê? Maior juízo. Por isso, meus irmãos, que boa parte do meu tempo durante a semana eu tenho que gastar estudando a Bíblia. Porque eu vou ser cobrado por isso. Reforma, todas essas coisas são muito importantes, nós vamos continuar fazendo. Mas quando eu chegar no céu, Deus não vai me perguntar assim, Ismael, quanto você construiu? O que Deus vai me perguntar é como eu usei os dons que Ele me deu. Então, aqueles que ensinam precisam sim estudar. Precisa entender o que a Bíblia está ensinando. O rigor de Tiago se dá pela seriedade do assunto. Irmãos, preste atenção nisso. Falsos são capazes de colocar uma geração inteira para se perder. Pessoas que ensinam algo que não é o Evangelho, pode levar toda uma geração aí para o inferno. Porque não pregou o Evangelho de Cristo Jesus. Pregou autoajuda, pregou coaching, pregou qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Por isso Tiago diz, você que ensina vai ser cobrado com maior rigor.
O Novo Testamento, irmão, sobre o perigo dos falsos mestres. Quem ensina deve viver o que ensina. Tiago vai dizer no versículo 2 que todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, esse alguém é o quê? Perfeito. Olha, irmãos, eu trouxe um pouquinho de um gráfico para a gente perceber quantos pecados nós podemos cometer com a nossa língua. Olha lá, nós podemos cometer o que a Bíblia vai chamar de falso testemunho. Nós podemos cometer o que a Bíblia vai chamar de mentira. Nós podemos também falso juramento, ou conversas tolas, ou o que a Bíblia vai chamar de gracejos imorais. Chamados pecados da língua ocupam uma grande parte da lista dos pecados do Novo Testamento. Por isso nós precisamos pensar naquilo que nós falamos. Tiago diz que se a gente conseguir controlar a nossa língua, nós seremos perfeitos, ou seja, nós seremos maduros, nós seremos íntegros. Algumas áreas que nós temos que andar atentos com o que falamos. Primeira delas, nós temos que andar atentos sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que nós ensinamos. Porque aquilo que nós ensinamos, nós temos o que, irmãos? Responsabilidade. Um dia eu chegarei diante de Deus e terei que ser responsável por tudo que eu ensinei. Porque, fala a verdade, os irmãos acreditam no que eu ensino, sim ou não? Claro que você tem que filtrar, eu já te disse isso, né? Mas, é claro que você acredita. Você não fica me escutando e dizendo assim, será que isso aí que o pastor está dizendo é verdade mesmo? Se está na Bíblia, você diz, olha, é isso mesmo que o pastor está ensinando. Então veja a minha responsabilidade. Talvez a gente tenha aqui, não sei, 160, 170 pessoas. Quanta gente eu tenho a oportunidade de ensinar o Evangelho. Se eu não usar isso para a glória de Deus, eu serei cobrado por isso. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, sobre o que nós ensinamos. Mas nós devemos ter cuidado também sobre aquilo que nós falamos, sobre o quê? Sobre o outro. O que a Bíblia vai chamar de fofoca. E nós devemos também tomar cuidado com aquilo que nós ensinamos, ou com aquilo que nós falamos, na verdade, sobre nós ou sobre você mesmo. Interessante que Tiago vai nos falar do pecado da vanglória. É quando eu começo a olhar para mim e achar que eu sou bom. É quando eu começo a olhar para mim e achar que o universo gira em torno de mim. Mas existe também um outro pecado, que é o pecado da depreciação. É quando eu começo a olhar para mim e não consigo me enxergar como um filho amado de Deus. Porque nós somos essa tensão, né? A gente não está valendo muita coisa, mas Deus nos amou. Nós somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus, mas em Jesus nós somos filhos amados de Deus. Então veja que nós não vivemos na vanglória, mas nós também não vivemos na depreciação. Esse, irmãos, é um dos pecados que nós sempre vamos lutar, o pecado da língua. Tanto que Tiago vai dizer que a partir do dia que a gente conseguir domar a nossa língua, nós seremos perfeitos. Devemos, irmãos, estar muito atentos ao que falamos, pois depois que nós falamos, não dá mais para voltar atrás. Quantos de nós temos traumas em nossa alma por causa de uma palavra que recebemos? Sim ou não? Gatilhos que ativam em nós, uma palavra que, se ela for falada, a gente trava. Por quê? Porque lá atrás alguém não pensou no que falar para nós. Existe um autor que diz que há 3 coisas que não regressam. Quais são elas? A flecha lançada, o que mais? A palavra falada e a oportunidade perdida. A palavra falada, ela não volta mais. Nós devemos, irmãos,
Andar atentos com o que falamos para não perdermos bons amigos. Olha o que o Provérbios 16, 26 e 27 vai nos ensinar. O homem sem caráter, ele maquina o mal, as suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos faz o quê? Afasta bons amigos. Você é amigo de algum fofoqueiro? Quem é que tem que ter um amigo fofoqueiro? Você é amigo dele ainda? Você é crente mesmo. Você é crente mesmo. Provérbios nos diz que gente que fala e peca com a fala afasta bons amigos. Você pode até ser amigo dele, mas eu te garanto que você não conta tudo para ele. Você conta um pouquinho, bem superficialmente. Provérbios já falou sobre isso, que se a gente não aprender a controlar o que a gente fala, nós vamos perder bons amigos. Sabe por que nós devemos andar atentos ao que falamos? Para que nós possamos edificar uns aos outros. Olha o que Efésios 4:29 vai nos dizer. Vamos ler juntos? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Eu tenho visto uma geração muito acostumada, por exemplo, com palavrão. De vez em quando eu assusto. O que Paulo está nos dizendo em Efésios é: não saia da sua boca nada torpe. Só saia da sua boca aquilo que for edificar os outros, aquilo que for abençoar os outros. Você anda atento ao que você fala. Você pensa sobre o que você fala. Você pensa no que você fala sobre o seu trabalho. Eu tenho falado tanto sobre isso aqui, meus irmãos. Quanta gente reclama do seu trabalho o tempo todo. O que você fala do seu cônjuge? O que você fala dos seus filhos? O que você fala dos seus pais? O que você fala da sua mãe e do seu pai? Quem não tem pai e mãe sabe a falta que faz. Ah, não é, irmãos? Quem não tem pai e mãe? Que saudade! Mas muitas vezes, quando a gente tem, a gente fica falando mal. Por isso, Tiago, o primeiro conselho que Tiago vai nos dizer é: pense sobre o que você fala. O segundo conselho que Tiago vai nos dizer, e está um pouco relacionado com o primeiro, é que a nossa língua precisa ser domada. Olha os versículos 3 a 8. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago nos ensina que nós precisamos domar a nossa língua. Tiago, irmãos, faz algumas comparações muito interessantes. Tiago diz que a língua é um pequeno órgão. E é verdade, não é? A língua é pequenininha, mas ela é capaz de um estrago absurdo. Tiago faz de uma maneira muito clara esse contraste. Olha lá, ela é um pequeno órgão, mas versículo 6, é um fogo capaz de incendiar toda uma vida. Preste atenção, a língua é um fogo capaz de incendiar toda uma vida. Tem gente que vai passar a vida inteira sofrendo porque fala muito. Sai de um problema, entra no outro. Sai de uma fofoca, entra na outra. Sai da resolução de um conflito e entra na outra.
Por quê? É isso que Tiago está dizendo, a língua é um fogo capaz de incendiar toda a nossa vida. Tiago também vai nos dizer que a língua, ela não é possível um pouco de iniquidade, ela é o quê? Um mundo de iniquidade. É possível muita iniquidade naquilo que nós falamos. Ele vai nos dizer no versículo 6 que a língua contamina a pessoa por inteiro. Versículo 8 vai nos dizer que a língua, ela é indomável. Ainda no versículo 8, é um mal incontrolável. E ela é cheia de veneno mortífero. Tiago nos ensina que assim como o freio determina a direção do cavalo, e o leme do navio, a língua pode determinar o nosso futuro, por isso a gente precisa domá-la. Tiago coloca a ideia de domar a língua como algo extremamente difícil e custoso. O que ele está dizendo não é que dominar a língua é algo difícil, por isso nós vamos nos entregar a ela, mas que ninguém consegue, por sua humanidade, dominar a sua língua. Nós precisamos da graça de Deus. E se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um navio sem leme e sem direção. Nós vamos nos arrebentar nos rochedos, vamos nos destruir e ainda destruir quem está perto de nós. A nossa oração tem que ser como a do salmista, no Salmo de número 141, versículo 3. Vamos ler juntos, e eu queria que você lesse fazendo desse salmo uma oração. Vamos juntos? Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos de novo? Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eis aí uma oração para a gente, de vez em sempre, fazer. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Vigia, Senhor, os meus lábios. Às vezes eu sou tão impetuoso, tão impetuosa, quando eu vi eu já falei, mas Senhor, coloca um guarda na minha boca. Jesus nos ensinou, irmãos, que a nossa boca revela o que vai em nosso coração. Irmãos, as nossas palavras, aquilo que nós dizemos, diz muito a respeito de nós, mais do que nós imaginamos. Elas são um reflexo do que está no nosso coração. Olha o que Jesus disse em Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 22. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Em Mateus 12, 34, Jesus também disse: pois a boca fala do que o que, irmãos? Está cheio o coração. Por isso, ande atento ao que você fala, porque isso está revelando o que está no seu coração. Provérbios também chama a nossa atenção para domarmos a nossa língua. A boca do justo é fonte de quê, meus irmãos? Vida. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. Discurso de violência vem da boca dos ímpios, viu? Cuidado com o que você fala. A boca do justo é fonte de vida. Por que é fonte de vida? Porque Jesus é essa fonte. Aquele que crê em mim, o que vai acontecer? Fontes de água viva fluirão de dentro dele. Então veja que a boca expressa essa vida que está no coração. Interessante a gente perceber que muitos cristãos têm uma boca violenta. Eu tenho muita dificuldade quando nós, como cristãos, celebramos mortes. Eu me assusto um pouquinho. Eu me assustei bastante, e eu já falei sobre isso aqui, quando aconteceu a morte daquele sequestrador no Rio de Janeiro. O quanto que
eu vi irmãos celebrando aquela morte. Não está em discussão se deveria ter sido morto ou não, o processo é aquele. O que eu questiono é a gente celebrar, é a gente se alegrar. Será que a gente não pode celebrar todo mundo que foi liberto e chorar por alguém que morreu? A nossa boca é uma boca violenta? Ou a nossa boca é uma boca que flui vida? Eu repito, não estou dizendo que a polícia agiu de uma maneira errada. Eu estou questionando o fato de nós celebrarmos com tanta alegria uma morte. A boca do justo flui vida. Flui vida. Pastor, como que eu domo a minha língua? Você precisa passar pelas 3 peneiras. Com certeza você já deve ter ouvido essa história, mas eu preciso te lembrar dela. Alguns vão atribuir ela a Sócrates. Eu não achei nenhuma fonte segura que de fato é isso, mas se não foi a Sócrates, foi alguém, foi legal também, vale a pena a gente ouvir. Conta que um jovem foi procurar o Sócrates, ou a outra pessoa, para lhe contar uma coisa. E o Sócrates falou, olha, beleza, você pode me contar, mas você já passou o que você vai me contar pelas 3 peneiras? E aí o jovem disse, não, eu não sei o que são essas 3 peneiras. O que são essas 3 peneiras? E Sócrates explicou o seguinte, primeiro, o que você vai me contar é verdade? É verdade? Ou você acha que é verdade? Ou você ouviu que é verdade? Alguém te disse que é verdade? Ou você, de fato, já constatou que isso é uma verdade? Caso você tenha ouvido falar e não tenha certeza, não me conte. Mas você ouviu e é verdade, então passe pela 2ª peneira, é a peneira da bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? É algo bom sobre essa pessoa ou você quer queimar o filme dela? É bom, tem bondade no que você vai contar, no que você vai falar? Se tiver bondade, se não tiver bondade, não me conte. Mas se tiver bondade, passe pela 3ª peneira, que é a peneira da necessidade. Precisa contar? Tem necessidade? Tanto eu como você vamos ser ajudados. Isso que você vai contar ajuda a comunidade. Isso que você vai contar vai ajudar a melhorar o planeta. Tem necessidade de você falar isso? Se tiver, me conte. Se não tiver, não me conte. Irmãos, pergunta. Se a gente desenvolver esse hábito de só falar coisas a respeito do outro, que são verdade, bondade e necessidade, eu acho que a nossa vida estaria bem mais tranquila. Bem mais tranquila. Porque muitas vezes o que nós falamos a respeito do próximo nem verdade é. A gente acha que é, a gente ouviu que é. Mas muitas vezes o que nós vamos falar não tem bondade. Eu quero é só falar mal da Fernanda mesmo. Não tem bondade nenhuma no que eu vou falar. Gente, se alguém falar mal da Fernanda, vai direto para o inferno, né? Fala sério. Mas às vezes o que a gente quer contar a respeito do outro, não tem bondade nenhuma, é por maldade mesmo. Ou às vezes não é por maldade, mas também não tem bondade. Você vai falar a respeito do outro, tem necessidade? Eu já falei isso aqui algumas vezes, irmãos, como nós estamos numa geração que tem que falar o tempo todo, de vez em quando a conversa pode acabar. Aí às vezes eu não tenho o que falar com a Marinesa, aí eu começo a falar mal do outro, porque eu preciso arrumar alguma coisa para falar, e a gente não tem o que conversar, e eu começo a falar do outro. A gente entender que às vezes não tem necessidade do que a gente vai falar. Meu irmão, você tem controlado a sua língua?
Existe verdade, bondade, necessidade no que você fala com as outras pessoas? Terceiro conselho que o Tiago vai nos ensinar é que, vamos ler juntos? O que falamos revela quem somos. Versículos 9 a 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago fala-nos agora sobre a nossa incoerência no uso da língua. Versículos 11 a 12, ele faz duas perguntas, aonde a resposta claramente é não. Primeiro ele diz o seguinte: acaso pode sair água doce e salgada da mesma fonte? Te pergunto, pode sair da mesma fonte água doce e salgada? Não. Ele faz uma outra pergunta: pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Não. Aí ele diz, da mesma forma, é com a língua. Nós temos que escolher se com a nossa língua nós bendizemos a Deus ou nós amaldiçoamos os homens. Precisamos escolher, irmãos, se nós vamos abençoar ou amaldiçoar com a nossa língua. Eu trouxe dois exemplos para a gente entender o quanto que o uso da língua é sério, né? Primeiro é o Martin Luther King, né? O pastor batista, que levou toda a sua nação, por meio de seus discursos, a repensarem a igualdade entre os negros e brancos, nos idos de 1960. Em 1963, ele conseguiu levar 200 mil pessoas, aonde ele disse e pronunciou o seu tão famoso discurso. Quem lembra o nome do discurso? Eu tenho um sonho. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e o governo americano sancionou leis dos direitos civis favoráveis às minorias sociais. Alguém que usou da sua língua para abençoar. Mas também tem um exemplo muito ruim. Quem lembra desse sujeito aí? Você conheceu ele ou não? Só nos livros de história, né? O Adolf Hitler. Era um orador que eletrizava as massas e conduzia multidões inteiras à loucura e às práticas extremamente cruéis e desumanas. Martin Luther King, com a sua boca, abençoou. O Adolf Hitler, com a sua boca, amaldiçoou. E as palavras, irmãos, revelam o que vai no nosso coração. Quando nós amaldiçoamos alguém, é algo muito sério. Porque a palavra de Deus diz que quando eu amaldiçoo o meu próximo, eu estou amaldiçoando quem? Você prestou atenção nisso no texto? O próprio Deus. Porque eu estou amaldiçoando alguém que é a imagem e semelhança de Deus. É muito sério. Eu me assusto muito, e tem chegado muita gente para a IBCP, que diz para mim assim: pastor, eu vim para cá, mas eu estou com medo. Eu digo: meu irmão, você está com medo de quê? Porque o meu pastor disse que eu estou saindo debaixo de maldição. Já escutou isso por aí? Ó, você vai sair, mas você não tem a minha bênção. A bênção quem dá é Deus, o abençoado. E aí as pessoas chegam cheias de medo, pastor, porque eu vim debaixo de maldição. E aí precisa ler Tiago. Quando Tiago diz que quando eu amaldiçoo o meu próximo, eu amaldiçoo o próprio Deus. E que eu que ensino sou responsável pelo que eu ensino. E o que eu tenho dito a essas pessoas é que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente não tem medo de maldição, a gente não tem medo de macumba, a gente não tem medo de nada dessas coisas. A palavra de Deus diz que se Deus não quiser, não cai uma folha da árvore.
Por que eu vou ter medo de diabo, de macumba, de o nome na boca do sapo, maldição? Pelo amor de Deus, eu estou coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Que negócio é esse? Eu cheguei debaixo de maldição. Pelo amor de Deus, você chegou debaixo de bênção. E coitado de quem diz que amaldiçoa o outro. Que negócio é esse? Ovelha tem que ser independente, ela precisa caminhar onde ela quiser, não tem isso de eu te abençoo ou não te abençoo. Eu quero muito, meu irmão, que você fique aqui na igreja, que a gente cresça muito, mas se você quiser uma outra comunidade, Deus te abençoe, que você frutifique aonde você estiver. Eu não vou nem te falar que você vai debaixo da minha bênção, porque eu não dou bênção para ninguém, quem abençoa é Deus. Jesus nos convidou, irmãos, a vivermos sobre uma lógica diferente. Em Mateus 6, 27 a 28, ele diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. O que a gente tem que fazer, irmãos? Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Mas o evangelho é um negócio de louco. É revelação de Deus, porque não tem outro jeito. É só o Espírito de Deus em nós para ajudar a gente a fazer isso aqui. Abençoe os que o quê, irmãos? Os amaldiçoam. Já escutou assim, status de WhatsApp ou de Instagram? Desejo a você 10 vezes mais do que você me desejar. Já viu essa bobeira? Então, se você me desejar maldição, como eu sou de Jesus, eu sou muito bonzinho, 10 vezes mais maldição sobre você. Se você me abençoar, 10 vezes bênção sobre você. A lógica de Jesus é diferente, abençoe quem amaldiçoar você. Então, o abençoado lá que falou que você está debaixo da maldição, abençoa ele. Abençoa ele. Orem por aqueles que os maltratam. O apóstolo Paulo viveu essa realidade em 1 Coríntios 4, 12 a 13. Ele diz: trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, o que nós fazemos? Ele está falando dos apóstolos. Quando somos amaldiçoados, o que a gente faz? Oração para Deus arrancar a cabeça do outro, para quebrar o joelho do outro? Não, nós abençoamos. Quando perseguidos, o que nós fizemos? Suportamos. Quando caluniamos, quando caluniados, paguei na mesma moeda, é isso? Respondemos o quê? Amavelmente. Já pensou? Você recebe uma calúnia lá no seu trabalho e você responde amavelmente. Uau! Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Quem age assim, escória da terra, lixo do mundo. Mas está agradando o coração do Senhor. Quando a gente é caluniado e a gente responde amavelmente, as pessoas que estão à nossa volta dizem assim: você é bobo. Mas Deus sabe do nosso coração. Deus vê o que ninguém vê. Deus sabe quanto isso é difícil e o quanto isso fere a gente. Eu já contei essa história quando eu cheguei aqui na igreja, quero repeti-la bem rapidinho, que eu tinha começado o ministério na outra igreja, que eu era pastor de jovens, a Metropolitana de Contagem. Eu estava voltando para casa, depois de um culto de domingo à noite, eu estava assim, muito recente de casado, mas bem recente.
E eu estava subindo o morro lá do bairro onde a gente morava, porque Belo Horizonte não tem muito morro, você sabe disso, né? Só naquele bairro que eu morava tinha um pouquinho de morro. E o rapaz da minha frente, ele parou e deu seta, porque ele ia entrar na garagem. O que eu fiz? Eu parei. Não foi com essa tranquilidade, né? Eu parei bruscamente. Porque quando a gente tira a carteira, a gente acha que o mundo vai acabar, né? A gente precisa correr, porque senão... E aí eu parei, no que eu parei, veio um carro atrás, e o cara parou com quase bateu. Mas eu também não tive muita culpa, se eu não parasse, eu ia bater. E de repente aquele rapaz desceu do carro, muito revoltado, muito revoltado. E a Ilan estava do meu lado, recém-casado, e o rapaz, desce que eu vou quebrar você, eu vou quebrar seu carro, eu vou não sei o que lá. E aí a Ilan já bateu na minha perna, disse, calma. E minha mão aqui no volante até tremendo de vontade de descer. Aí você já vai pensando, né? Tem um macaco no porta-mala, tem um extintor debaixo do banco. Você vai fazendo a sua tática de guerra, né? E aí diz ele que era bombeiro civil, bombeiro militar, sei lá, queria minha carteira de motorista. Aí eu falei, ô meu amigão, me ajuda aí, né? É bombeiro, tu quer minha carteira de motorista? Não, vou te dar não. E ele desce que eu vou te quebrar. Irmãos, e de verdade, sabe o que passava no meu coração? A minha esposa acha que eu sou um frango. Eu acabei de casar. Eu preciso mostrar para ela que ela casou com um homem de verdade. O cara fica, desce, que eu vou te quebrar, vou quebrar seu carro. E aí, Ilan, calma. E eu falo com esse rapaz, vamos brigar não. Tranquilo. Fique em paz. Não, moço, vamos brigar não. E aquilo, irmãos, eu tremia. Se a Ilan não tivesse aquele dia, irmãos, eu não vou mentir não, a gente tinha dado ruim. Ele ia quebrar meu carro, eu ia quebrar o carro dele, não tinha jeito. Porque o rapaz estava muito alterado, estava descontroladíssimo. Não sei se ele estava drogado, bêbado, não sei. Mas eu me lembro que eu cheguei em casa e eu chorei como um menino, porque aquilo mexeu com a minha honra. De verdade. Rapaz, como pode? O cara vem dizer que ele vai me quebrar, que ele vai quebrar meu carro. E eu tenho que ficar com ele, não, rapaz, fica em paz, não vou te dar minha carteira, não. E eu chorava, Ilan tentando me consolar, acho que eu pensava, casei com um frango mesmo, não tem jeito. Mas eu me lembrei, incrível, enquanto eu chorava, eu me lembrei das palavras de Jesus. Quando ele disse que nós seríamos bem-aventurados quando nós sofrêssemos algo pelo nome dele. E agir como Jesus pede que a gente haja é mais importante do que a nossa honra. Porque a gente não tem honra, né, pessoal? Que honra que a gente tem? Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente vai ser a escória do mundo mesmo, é o que Paulo falou. A gente vai ser lixo. Mas nós estaremos agindo como Jesus nos chamou. Nós seremos frangos de Jesus. Foi ruim, né? Tinha um jeito melhor de terminar o sermão, não tinha? Desculpa, viu, meu bem? Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Pastor, a salvação é pelas obras? O senhor já ensinou que não é não. O que Jesus está dizendo aqui não é isso. O que Jesus está dizendo é que o que você fala revela o seu coração. Se você só fala bobeira, se você só fala fofoca, você não nasceu de novo. Você precisa de conversão. Você precisa do domínio do Espírito Santo sobre a sua língua, sobre a sua boca.
E, meus irmãos, isso é muito sério. No dia do juízo final, nós vamos dar conta a Deus de toda a palavra inútil que a gente falou. Vamos terminar vendo o exemplo de Jesus em 1 Pedro 2, 21 a 24? Para isso vocês também foram chamados. Presta atenção, hein? Para isso vocês também foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o quê? Exemplo para que sigam o quê? Seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, o que ele fazia? Não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Esse é o exemplo de Jesus para nós. Agora você precisa escolher, viu? Se você vai querer viver como Jesus te pede, te orienta, ou se você vai agir na sua carne mesmo. A pergunta que eu termino nessa noite é: você está disposto a entregar essa área da sua vida a Deus diariamente? Se você está, faça uma coisa. Primeiro, reconheça: Senhor, eu falo demais. Senhor, eu gosto de uma fofoquinha. Eu não sei nem por que eu gosto, mas eu gosto. Eu reconheço. Meu pecado é a fofoca. Ou o meu pecado é, Senhor, é vanglória. Eu acho que eu sou o bambambam, a bambambam. Segundo, confesse. Diga para Deus. Terceiro, mude. Você fofoca, amanhã você levanta de manhã e diz: hoje eu não vou fofocar. Hoje não. Aí se você não aguentar e fazer uma fofoquinha, você diz: mas de tarde eu não fofoco. Pô, é assim, irmãos, é luta. Isso é difícil, é batalha espiritual. Mas de tarde eu vou segurar as pontas.